Bom dia! Estamos aí na nossa última live, nossa terceira live. Nossa live hoje, infelizmente, teríamos dois convidados, mas infelizmente o Kleber não conseguiu mesmo participar. Tem chovido bastante lá e a internet estava ruim, então a conexão ficou bem ruim, então não conseguiu. Vamos ficar só com a Ana hoje. É uma pena, mas a gente entende, não é uma coisa que a gente pode controlar, né? Sejam bem-vindos à nossa última live. Falaremos um pouquinho sobre impactos no planeta que geramos com escolhas. E, bom, vou passar um pouco para a Ana se apresentar e depois já iniciar a sua fala. Bom dia, eu muito assim honrada, né, agraciada não só pela Gabi como pela Laís por poder estar participando e contribuindo aí com o coletivo de vocês e realmente num tema que não é muito caro, né, quando a gente fala em impactos no planeta, para mim sempre vai ser muito caro. Enfim, eu sou professora de geografia, sou geógrafa, acabei de me formar também em cientista ambiental, tenho especialização em planejamento ambiental também. E, assim, um pouquinho da história, sempre militei nessa área, nessa vibe. Ainda não cheguei à maturidade das meninas do próprio coletivo de ser de vez vegetariana, né? Mas a gente vai aprendendo e com o tempo a gente acredita que a nossa maturidade, não só pessoal, como espiritual, de começar a realmente ver as coisas que acontecem no nosso planeta com um olhar é, menos pesado, né? Então, me é muito caro, né? O tema da nossa live. E poder contribuir com o coletivo, para mim, está sendo uma honra imensa, né? Aí, Laís, eu não sei como é que começa. Você vai conduzir alguma coisa, eu continuo falando, como é que vai ser? Pode começar aí já falando sobre o primeiro assunto que você escolheu. Tá, joia. Então, olha só, gente, os temas que as meninas me trouxeram, temas que eu busquei até pelo tempo, né, que me foi dado de pesquisa, porque eu não gosto de ficar falando sem ter um embasamento científico com pesquisa, né? Tem que ser uma coisa séria. Então, a gente vai ver, primeiro, essa questão do desmatamento para o avanço, para a expansão pecuária, né? Como também da questão agrícola, especialmente do avanço, né, da soja na Amazônia Legal. Além disso, a gente vai falar, claro, um pouco dessa pressão pecuária e bem como da agricultura, a questão dos agrotóxicos e o gasto da água, né, a nossa que a gente agora conhece como a pegada hídrica, né, como é que funciona tudo isso. Então, vamos ver como é que se comporta esse gasto hídrico, não só para a pecuária, como também para a agricultura. Então, a gente começa primeiro falando um pouquinho dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, dentro de um projeto chamado PRODES, que é o Projeto de Monitoramento e Desmatamento da Amazônia Legal por Satélites. Tá? Esse projeto ele aponta que o desmatamento na Amazônia é maior por conta da pecuária. Tá? Então, dentro dos últimos dados que tem lá, quer dizer, a gente sabe que 2020 está sendo o concurso, né? Ou seja, está sendo o ano para várias situações, é a década que a gente inaugura, aí não só com uma pandemia, mas também com essa questão das queimadas, do aumento, como lá no canal que, por incentivo das meninas, eu acabei abrindo os filhos da Gaia, né? Eu aponto lá na tabelinha justamente o avanço, especialmente esse ano das queimadas. Então, o desmatamento na Amazônia, especificamente, de 2018 a 2019, ele aumentou 29,54%. Hoje, a gente tem um total de 9.762 quilômetros quadrados na Amazônia Legal desmatada. Tá? E o estado que mais desmatou foi o Pará. E o Pará, a gente sabe que ele encabeça essa questão da expansão pecuarista, né?
o Pará desmatou 39,56%, tá? No universo de 100%, quase 40%. Seguido do Mato Grosso, também, né? Que foi de 17,26%. Não podemos esquecer que eu não tenho um mapinha aqui, mas a Amazônia Legal, na realidade, atinge 9 estados, tá? A Amazônia Legal não é, o estado do Amazonas ou a região norte. A Amazônia Legal é toda a região que incorpora o bioma amazônico, tá? E é interessante que você tem um ciclo, né? Como funciona essa questão de desmatamento? Como se dá esse ciclo? O ciclo começa com os madeireiros. Eles vão na frente, extraem as árvores de maior valor de mercado, né? De maior valor agregado. Quando eles limpam tudo, vêm os pecuaristas e os pequenos agricultores, tá? Só que os pequenos agricultores, eles plantam para sua subsistência e para alguma venda. Mas, tão logo eles esgotem, em termos nutricionais, o solo, eles acabam vendendo as suas propriedades para os pecuaristas, tá? E, por sua vez, os pecuaristas, algumas áreas que eles já não conseguem ter o capim, porque para cada espécie de gado você tem determinados tipos de capim que dão mais resposta. Por exemplo, quando eles também não conseguem, eles vendem essas propriedades para os grandes agricultores. Aí, diga-se de passagem, eles chamam sojicultores, né? Alguma coisa assim, especialmente porque a soja avança, né? É a fronteira agrícola que avança exatamente no norte do centro-oeste e sul da Amazônia. Então, observe que é um ciclo, né? E todos são atores e protagonistas responsáveis pelo desmatamento, especialmente nessa região da Amazônia Legal, tá certo? E aí a gente tem também no site da ANA, né, aí entrando um pouquinho essa questão da água. A ANA é a Agência Nacional de Águas, para quem não sabe, é a agência reguladora, ela que tem toda a responsabilidade de regular, de fiscalizar, né, o uso da água. E aí, em março, no site da ANA, tem lá, em março do ano passado, houve uma audiência pública na Subcomissão de Segurança Alimentar da Câmara. Porque, gente, é interessante, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente tem que pensar em duas situações. Primeiro, as pessoas estão comendo a quantidade necessária, que a ONU chama de ração, a ração diária necessária que o ser humano deve comer. Esse é um ponto. Quantidade. E essa quantidade que está sendo comida, ela tem qualidade? Né? Então, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente tem que ver muito sério. As pessoas não estão comendo, tá? A gente sabe que no mundo hoje, a gente tem aí, no universo de quase 8 bilhões de habitantes no mundo, a gente tem um universo de 2 bilhões de habitantes que, com certeza, estão subnutridos e não têm, passam, às vezes, dias e semanas num total escalado de subnutrição. Tá? Então, a gente tem um universo no mundo de quase 2 bilhões de pessoas passando fome. Né? Então, essas pessoas não estão comendo em quantidade e o pouco que se come é uma comida que não tem qualidade. Né? Não só, agora vamos bater de frente, né? Para bater de frente mesmo, os produtos ultra-industrializados. Como identificar um produto ultra-industrializado? Vocês sabem como? É fácil. Olha lá no rótulo. Se tiver mais de 3 a 5 ainda é aceitável, componentes dentro da lata ou dentro da embalagem, não importa, passou disso, 3 a 5, subiu, tem 11 coisas aqui, é ultra-industrializado. Tá? Então, olha só, a gente está num universo onde a indústria de alimentos querem cada vez mais banalizar o alimento industrializado, né? E o agrotóxico. Então,
observe, se alimentar de forma correta se torna caro para quem busca, né? E se torna caro quando a gente fala em saúde pública, né? Porque a pessoa tem comprometimento, a pessoa está subnutrida. Ela, mas eu como. Às vezes a pessoa é obesa, é gorda, mas está subnutrida. Ela não se alimenta dos minerais, das proteínas, das vitaminas necessárias diárias, né? Então, ela está subnutrida, não importa ela é gorda, ela está comendo, sei lá, biscoito, hambúrguer, McDonald's da vida, o que quer que seja, né? Então, assim, é um problema muito sério quando a gente fala em segurança alimentar. Então, toda vez eu já me debrucei, até porque quando eu defendi meu TCC no final do ano passado, que tem essa vibe de alimentação, só que eu fui fazer um resgate das feiras livres, né? E aí foi bem legal, porque eu mergulhei um pouco na legislação sobre segurança alimentar. Então, é uma situação que hoje é um desafio da sociedade, né? Como convencer nossas crianças a tomar um suco, verdadeiramente suco, que não o suco de caixinha, nem o suco de garrafinha, em detrimento de uma indústria de refrigerante que passa com uma carreata de Papai Noel todo final de ano, né? Então, assim, parece que está cada vez fechando mais o ciclo, né? Os pais, os responsáveis de seres humanos, né, que precisam de alguém que zele pela sua saúde, porque, gente, uma coisa é fato. Eu até indico, né? Tem dois documentários do cineasta Silvio Tendler, um é de 2014 e o outro é de 2015. O Veneno Está na Mesa 1 e o Veneno Está na Mesa 2. Né? Quem puder ver, a gente vê o quanto nos é furtada a informação de quanto a gente consome de agrotóxico por dia. Mas ainda assim, tá? A própria Fiocruz diz, mesmo que você saiba que o tomate tem um nível elevado de agrotóxico, que o pimentão, o morango, o alface, o que quer que seja, ainda assim, tome todas as precauções, lave bem, deixe de molho, né, um pouquinho de água sanitária, ou esfregue bem com uma escovinha macia, para tentar tirar o máximo de resíduo de agrotóxico, mas ainda assim, dê preferência a comer esse tipo de alimento. É o que o pessoal da Fiocruz e do INCA sugere. Então, assim, nos é furtado, o documentário faz uma denúncia, né? O quanto nos é furtada a informação do quanto vem aumentando o número de pessoas com câncer. Inclusive, isso a gente debateu ano passado lá na faculdade, já existem estudos do número do aumento de pessoas que estão nascendo com autismo que está sendo atribuído ao nosso consumo de agrotóxicos. Então, assim, é um alarme, né? A gente está parece que está entre a frigideira e o fogo. O que faz? Come, não come? Enfim, então, a gente acredita muito hoje, as pessoas numa verdadeira, vamos dizer assim, empreitada de levar a consciência para as pessoas do quanto uma agricultura urbana ela cabe e é necessária. Da gente plantar, eu aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho meus temperinhos, ainda essa semana eu plantei morango, estou vendo se eu consigo ter um espaço para plantar uma batata, uma cenoura, alguma coisa assim, mas eu tenho, né, manjericão roxo, hortelã, tenho meu tomatinho. Então, assim, o que a gente puder, tem alface também, o que a gente puder estar em casa, né, ou estar ocupando os espaços na cidade, ociosos, às vezes feios, quantos e quantos projetos. Tem um projeto que eu descobri ano passado, pega uma parte em Florianópolis, tinha uma comunidade muito
pobre, e problema sério ligado à alimentação. E aí teve umas pessoas assim, meio sacadas, né, uns jovens meio com aquela coisa visionária, eles criaram um projeto que está dando super certo. Chama-se, depois vocês procurem na internet, a Revolução dos Baldinhos. Começou com baldinho, hoje eles ocupam áreas lá que estavam totalmente, sabe, onde tinha, o pessoal jogava lixo e tal, eles conseguiram criar uma outra paisagem, estão plantando, e a própria comunidade se beneficia de estar se alimentando com algo que até tem um valor diferente, né? Porque quando é para nós, né? Quando a gente trabalha com a terra, né? Aquela coisa mesmo, por isso que eu quis botar o nome do canal de Filhos da Gaia, né? Justamente porque é a terra, é a nossa deusa, é a gente fazendo parte desse sistema vivo, né? Então, assim, a pessoa para e olha o alimento de outra forma, né? O alimento sagrado, né? Que vem da terra, há um valor maior para aquilo. Enfim, nossa, não tem preço. Então, depois pesquisem lá que isso, a gente se voltar para a agricultura urbana, eu penso que é emergencial, é necessário, não só para dar um encaminhamento a essas áreas degradadas das cidades, que a gente sabe que qualquer cidade, especialmente as grandes, as mais densamente povoadas, elas têm áreas que realmente precisavam de serem repaginadas e que tem como fazer isso, e, ao mesmo tempo, estaria suprindo, de alguma forma, em questões alimentares, pessoas que não têm acesso, porque o que mais, infelizmente, foi o que eu falei no vídeo, eu falo para os meus filhos, falo para os meus alunos, desde o início da pandemia, eu vi de um psiquiatra uma coisa que eu falei, caramba, é exatamente isso. A pandemia ela não trouxe problemas, a pandemia revelou problemas. Então, com a pandemia, a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas, nas piores condições possíveis, se agravou, já existia, agravou, né? E talvez a gente esteja vendo com mais ênfase, né? Até por conta do isolamento social, essas pessoas ficaram totalmente sem nem ter a quem pedir, né? E o que pedir com tudo fechado. Então, é muito complicado. Então, no site da ANA, traz alguns dados dessa audiência pública que teve em março do ano passado, uma subcomissão de segurança alimentar, junto com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar da Câmara dos Deputados. Tá? E aí, essa audiência girou em torno do consumo, né, da água, tanto nos setores agrícolas quanto também pecuarista. Né? Então, 81% de toda a água que a gente consome no Brasil vai para esses setores. Tá? E aí, o que eu achei bem interessante que eles debateram o modelo de Revolução Verde. A Revolução Verde, como ela foi concebida nos países, especialmente temperados, esse modelo ele tem um problema para nós que somos países tropicais. Porque, por ser tropical, a gente tem, por exemplo, índices pluviométricos muito maiores do que os temperados. Né? Os países temperados, as estações do ano elas são pontuais. Né? Então, você vai seguir outono, primavera, você vai ver, ela é visível. Já nos países tropicais, não. Por exemplo, a gente não tem inverno aqui no Brasil. Né? Tem épocas que a gente parece que não está no inverno, né? Parece que continua no verão. Então, o modelo da Revolução Verde implementada no Brasil, né, que é um grande produtor, precisa ser revisto. Isso aí eu achei um ponto de pauta bem interessante, porque eles apontam um uso demasiado de água com desperdício, né, um desperdício imenso, baseado no modelo de irrigação, especialmente os países temperados, da onde você veio essa Revolução Verde. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, a Revolução Verde, que de repente alguém que possa estar vendo a gente não saiba, a Revolução Verde foi um pacote tecnológico, tá?
implementado nos países desenvolvidos na década de 70, onde esse pacote tecnológico envolve maquinário, né, extremamente modernos, engenharia genética de alimentos, transgênicos, melhoramento genético de espécie, agrotóxicos, defensivos agrícolas, insumos. Então, esse pacote tecnológico é o momento em que o capital entra no campo, né? Ele é implementado, e aí esse mesmo modelo, né? Aquela caixinha pronta, né? É o PF, é o prato feito. Aí vem para o Brasil e vai para outros países também que acabam recebendo essa revolução verde. Então, eles questionam, por exemplo, esse modelo, esse maquinário de irrigação, que leva ao uso demasiado e um desperdício sem fim. Inclusive, nos dados, dizem que em torno de 50% da água ela é desperdiçada, que é utilizada, né? Então, a gente tem, além disso, esse modelo de irrigação associado ao uso do defensivo agrícola, que é o agrotóxico, né? Vai gerar uma contaminação não só na própria água, que vai infiltrar e pode contaminar os lençóis freáticos, como no próprio alimento que vai fazer chegar na nossa mesa. Porque eu não sei se vocês sabem, cada alimento, depois que é feita a sua colheita, existe um tempo de segurança que ele deveria ficar armazenado para poder depois ser comercializado. Porque o tempo que acredita-se, né, que, por exemplo, há uma evaporação ou uma diminuição da carga do agrotóxico sobre aquele alimento. Isso acontece com feijão, com arroz, só que já há denúncias que eles não estão respeitando esse tempo necessário para diminuir essa carga de agrotóxicos que os alimentos acabam carregando, tá? Então, eles apontam nessa audiência pública que a irrigação ela é mal executada, né? E há uma falta de controle por parte do agricultor da quantidade a ser usada, exatamente porque ele utiliza um modelo de países temperados que não tem a ver com nós. Que, por exemplo, eu fiz um levantamento, a gente consegue, por exemplo, ter 2 safras seguidas de milho sem precisar molhar. Porque nós somos um país tropical, a gente tem chuva recorrente, né? E, dependendo da área, da região, a gente tem chuva até de forma permanente, né? Quase que diária, especialmente, por exemplo, na região do bioma amazônico. Coisa que, por exemplo, na França, eles não conseguem. O que nós produzimos em 2 safras de milho, sem utilizar água, a gente pode fazer uso dessa situação, dependendo da região. Na França, eles só conseguem em uma safra e utilizando muita água, tá? Então, assim, a gente estaria num outro patamar, em que haveria necessidade da gente estar revendo a nossa prática de como lidar. E se a gente vai continuar comprando o que é feito em outros países, que realmente cabe para o nosso. Né? Infelizmente, como a gente, vou usar agora, vai ser um pouco ousada, como a gente não fez a nossa revolução industrial, a gente é obrigado a importar quase que tudo. Né? São poucos os segmentos, as atividades, os setores que realmente foram tecnologias desenvolvidas dentro do nosso país. Tá? Então, o detalhe, né, de todo esse cenário, a agropecuária, tanto a agricultura quanto a pecuária, é a que mais consome e a que mais precisa. Né? Então, que cenário catastrófico. Né? Há indícios que para 2025, olha só, gente, isso aqui foi antes da pandemia, não sei nem como é que vai ficar esse cenário pós-pandemia, né? Mas há indícios, né, levantamentos feitos por técnicos da ANA, em que em 2025 há risco no abastecimento das cidades mais densamente povoadas, né? Ou seja, os grandes centros urbanos, aí uma preocupação, por exemplo, com o litoral, com as cidades litorâneas,
E as cidades mais distantes, ou seja, as cidades mais rurais, as pessoas podem sofrer, como já sofrem, agravar mais ainda o desabastecimento, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um programa do governo federal chamado, já tem bastante tempo esse programa, Água para Todos. E dentro desse programa, que tem verbas específicas dentro do orçamento da União, é implementado cisternas, né, para as populações rurais. Então, se a gente tiver comprometimento também essas cisternas, onde, inclusive, é o próprio Exército que ajuda a construir e abastecer. E aí vai comprometer a alimentação dessas pessoas, né, se a gente tiver o desabastecimento de forma generalizada. Né? Queria falar um pouquinho, que eu achei bem legal. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, peraí. Imagina falar de água e não beber uma água, né? Tem que beber, tem que estar hidratado. Né? Então, tem uma organização internacional que a Ana, quando traz os dados, que está lá no site dela, uma organização chamada Water Footprint, né? Que seria um site que, uma organização, tem um site também, que oficializou a chamada pegada hídrica, né? Igual como a gente tem a pegada do planeta, a gente tem a pegada hídrica, né? Que vai dizer o quê? O produto final, né? Ou o serviço que a gente faz uso é a soma desse volume total de água doce consumida, né? Então, não é simplesmente você comprar qualquer alimento e aí, eu estou comprando esse alimento aqui, enfim, pronto. Não. Atrás desse alimento existe o que a gente chama de cadeia produtiva, né? Então, essa pegada hídrica é justamente fazer um levantamento do total de água consumida para chegar ao produto final, né? No caso que você vai consumir, não importa qualquer que seja o produto, né? Então, esse cálculo, ele faz até avaliação de água de chuva, para vocês terem uma noção. Água de chuva, água superficial, subterrânea, né? Além da quantidade, aquela questão da pegada ecológica mesmo, né? A quantidade necessária para diluir os poluentes, né? Que as pessoas também lançam nos cursos d'água, e levar até o final ter padrão de qualidade, né, ser mantido. Porque às vezes a gente para e pensa assim, até estava comentando com os meus alunos sexta-feira, o quanto é difícil você valorar o meio ambiente. Como valorar, por exemplo, agora dia 5 de novembro, fazem 5 anos do desastre, do acidente, do crime de Mariana. 5 anos. Até hoje, a justiça pergunta, quanto vale? Diz para a gente quanto vale, que a gente vai mandar eles pagarem. Só que quanto vale uma árvore que iria durar mais 100 anos? Quanto vale um bioma, como toda a bacia do Rio Doce, com mais de 4.000 cidades, 3 estados comprometidos? Como valorar isso? Então, quando a gente fala, como eu citei aqui, você lança poluentes, né? Joga dejetos, rejeitos nos corpos hídricos. Quanto vale tudo isso? Né? Você tentar despoluir, quanto isso vai comprometer para frente as outras gerações, né? As outros sistemas. Então, é muito complicado. Você ter a materialização de um dano não significa que você vai conseguir ter reparação daquele dano. Mariana está aí para provar isso para a gente. Foi no final do ano passado, eu li uma reportagem extensa, acho que foi quando completou 4 anos. Foi em novembro do ano passado, isso mesmo. Uma reportagem extensa que o Globo fez. Mas, assim, eram páginas e mais páginas, eu li tudo. Quantos processos na justiça tem pela situação de Mariana? Gente, assim, é surreal.
e não se tem noção do quanto isso vai terminar. Porque realmente tanto é que é divisor de águas, né? Tudo antes Mariana igual a pandemia, né? AP, DP, antes da pandemia, depois da pandemia, né? Então, assim, Mariana se tornou um fator de referência, né? A partir dela, tanto é que dela de Brumadinho, que foi criada a Agência Nacional de Mineração, que nem existia. Então, aquela história do... como é que é? O momento faz o ladrão, sei lá, alguma coisa assim que tem um ditado aí. Então, voltando aqui. Essa questão toda da água, né, quando a gente faz essa associação da cadeia produtiva com o alimento ou com o produto que a gente vem utilizar, só para vocês terem uma noção, 1 quilo de arroz gasta 3.000 litros de água. 1 quilo de arroz, 3.000 litros de água. 1 quilo de carne de boi gasta 15.500 litros de água. Né? 1 litro de leite, 1.000 litros de água. Quer dizer, leva-se em conta não só que, por exemplo, o boi precisou beber para sua dessedentação, mas também leva-se em conta o que precisou irrigar para gerar o alimento, né, a ração, a palha, o capim, o que quer que seja, para o boi se alimentar. Né? Então, é interessante que ele divide nas pegadas. Então, a pegada de água de um animal, tá? Que é o somatório da água utilizada na alimentação, mais aquele bebe, né? E, além de serviço de higiene e cuidado que tem que ter nessa questão fitossanitária do rebanho. Então, a gente tem, só para vocês terem uma noção, o boi ele já está pronto para o abate com 3 anos de vida. E ele gera aproximadamente 200 quilos de carne sem osso. Tá? Ou seja, levando-se em conta que ao longo desses 3 anos, o boi ele consome 1.300 quilos de grãos, entre trigo, aveia, cevada, milho, ervilha seca, farelo, soja e outros, 7.200 quilos de pastagem, feno e silo. Ele bebe aproximadamente 24 metros cúbicos de água e gasta outros 7 para a sua manutenção. Tá? Então, o que acontece? Somando tudo isso, dividindo pelo total de carne, que é em torno de 200 quilos de carne, né? Então, a gente vai ter aí 155 litros de água, né? 155 litros de água, né? E aí a gente vai ter quanto de água a gente está consumindo por bife, né? Se a gente for pensar, vou nem falar só no quilo. Então, assim, é um dado que assusta, quando a gente pega e divide, né? É igual quando o pessoal fala assim, a cerveja, vamos beber cerveja e vai beber água. Aquela piada toda. Falei, gente, dá para produzir a cerveja, só o vasilhame em si, entre o produto e a lavagem, a asepsia, são 13 litros de água, só de 600 ml, né, para a produção e a lavagem, fora o restante da cadeia. Né? E aí ele divide também na pegada de água da plantação, né, o uso de água por metros cúbicos por hectare, que aí divide pela tonelada de produtividade, né, que também requer, então vai depender do tipo de lavoura, também vai ser assim, ele até citou o exemplo aqui da cevada, né, coincidência ou não, também da cerveja, né. A cevada, ela consome, né, o cálculo 146 mil toneladas de cevada. A gente pode ter uma média de ano aí 190 bilhões de metros cúbicos de água consumida. Né? Então, assim, dá em torno de 1.300 litros de água por quilo de cevada. Só um exemplo, depende da cultura, tá certo? Que mais que a gente pode falar um pouquinho? Eu vou falar um pouquinho. Alguns produtos se assemelham, né? Essa questão
da cadeia produtiva. Então, por exemplo, o arroz integral. Porque o arroz e o feijão, por exemplo, gente, que a gente compra em saco, né, no quilo, não é um produto ultra industrializado, por mais que seja industrializado. Mas por quê? Porque não tem toda aquela adição que a gente sabe que geralmente o produto ultra industrializado leva, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que o arroz integral ele tem a mesma pegada hídrica que o arroz que não é integral, tá? Enfim, que às vezes a pessoa pode querer trazer algum tipo de diferenciação, tá? O que mais? Eu falo aqui também um exemplo, né, clássico, falei mais cedo, do hambúrguer, né? Um hambúrguer, 2.400 litros de água, um hambúrguer que a gente venha a consumir. Então, até mesmo, por exemplo, uma camiseta feita de algodão, né? A gente tem que ter 2.700 litros de água, né? A camiseta gasta. Então, assim, a gente tem noção, né, que especialmente o boi, né? A gente está falando da pecuária bovina, porque a gente sabe que a pecuária equina, caprina, a ovina, né? A gente está treinando, porque o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, tem o maior plantel de cabeça de gado do mundo. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu soube que teve um navio que saiu aqui do Brasil com carregamento de boi vivo, e ele acabou naufragando no meio do caminho. Assim, imagina, é loucura, isso faz aquele monte. Enfim, então, o que acontece? A gente precisa ter consciência de que cada 1 quilo de carne que a gente venha consumir, a gente vai ter um consumo aí embaixo de 6.000 litros de água. Ou seja, o que uma pessoa precisa, porque a gente consome em média, por cálculos feitos pela ONU, claro, isso às vezes vai depender de região, pessoas que não têm acesso, quantas pessoas também, da mesma forma que não têm acesso a alimentos, também não têm acesso à água, porque a água também, para inúmeras regiões do mundo, ela é caríssima pelo total déficit hídrico, né? Então, para os mais pobres, também o acesso à água ele vai deixar de existir. Então, de acordo com cálculos da ONU, esses 16.000 litros de água em 1 quilo de carne corresponde ao que a gente precisa para viver em 4 meses, né? Porque a gente consome, em média, 150 litros de água por dia. Então, 1 quilo de carne corresponde para a gente sobreviver por 4 meses, né? Então, de toda a cadeia que a gente tem produtiva, apontada, né, pela ANA e por essa instituição, a de pecuária é a que mais consome recursos hídricos, né? É a atividade que mais vai consumir, né, dentro da lógica da cadeia, tá? Leve-se isso em conta, que é bem interessante. Que vocês podem estar lendo aí, a agricultura consome 70% desse. Não, a gente engloba a agropecuária, tá? Lá, de forma direta, tem um consumo muito grande. Mas se levarmos em conta a cadeia produtiva, é o gado, a pecuária bovina que mais consome água em todo o segmento, né? Em uma comparação, o feijão, por exemplo, ele vai consumir só 10% do que o gado precisa dentro da produção. Bom, de modo geral, eu acredito que essa questão, especialmente relacionada à Revolução Verde, acho que esse novo olhar, o Brasil, a gente sabe que a gente tem a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, mas a gente sabe que a Embrapa é muito capitaneada pelo agronegócio, né? A gente, por mais que seja uma empresa responsável enfim, pelo avanço, a gente não pode esquecer que se tem algum segmento, algum setor que segura hoje a nossa
a nossa balança comercial é o agronegócio, né? Quem realmente, até pelas condições do Brasil, é quem vem permitindo a gente não ter um déficit na balança comercial. Então, a gente tem a Embrapa, que ela é muito capitaneada por essa, poderíamos dizer, essa responsabilidade de estar implementando e dando mais suporte cada vez maior ao agronegócio, né? Só que a gente precisa parar e repensar. A gente precisa, eu sei que é difícil, da mesma forma que a gente não fez a nossa revolução industrial até hoje, a gente deveria ter uma revolução verde efetiva brasileira, até para adequar as nossas condições tropicais, já que se apontou, até mesmo dentro dessa audiência pública, que a gente usa técnicas que, para a nossa realidade, deveriam ser revistas, né? Para a nossa prática, não só agrícola, quanto pecuária também. Então, eu penso que há de se ter pessoas, né, dentro das instituições, especialmente nas universidades, de se repensar na forma como a gente lida com isso. Porque você fazer a sua evolução é ir para o laboratório, é meter a mão na massa, porque você precisa desenvolver, dentro da questão científica, mecanismos, né, situações realmente para revolucionar. A revolução é quando você, de forma genial, consegue dar resposta para aquilo que está acontecendo. Eu costumo dizer para meus alunos, quando a gente fala em revolução industrial, a indústria em si, a palavra indústria, se a gente for no dicionário, significa, a primeira significado de indústria é engenhosidade, né? É criação. Então, você tem a revolução industrial verde, ou seja, você tem uma revolução da criação para a área agrícola, né, agropecuária. Eu acho que deve ser uma sacada que a gente precisa estar repensando, bem como rever, né, como o próprio coletivo Natureba fala. Pelo menos às segundas-feiras, sem carne, dá uma olhada, veja o que pode ser feito, né, porque a gente está vendo que o impacto é muito e muito grande, né? Ana, infelizmente, nós temos muitos pontos para falar sobre. Não é só a questão da água, não é só a questão das queimadas, enfim, a gente sabe, mas a gente tem aqui um tempo curto, então a gente priorizou falar o que a gente achou de mais relevante, né? Tivemos aqui algumas perguntas, e aí eu queria que você respondesse, porque, como falei, o nosso tempo é curto. Então, vou fazer as perguntas e aí você responde aí, enfim. A primeira pergunta: algum órgão fiscaliza esse desperdício de água? Eu acho que aí no sentido da agropecuária. Se tem algum órgão que limita o desperdício, alguma coisa assim. Vai ser pergunta por pergunta, não é isso? Uhum. Vamos lá, gente. Nossa legislação, por exemplo, a nossa legislação de águas é a 9433 de 97. É uma legislação fantástica. Tem um balizamento, especialmente na legislação francesa, muito bom. Quer dizer, a gente tem inglês, isso não é só na questão da água, não. O problema é a fiscalização. A gente está vendo, a gente está diante de um cenário de desmantelamento do Estado, né? Onde não há fiscais, eles dizem que não tem recursos. Então, como? Né? Teoricamente, deveria sim, porque a lei prevê, né, a multa, né, a perda de acesso ao recurso, mas, né, não tem. O Brasil, infelizmente, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela regula, né, e traz todo o ordenamento jurídico dentro da legislação hoje sobre as águas. Mas a gente não tem corpo técnico suficiente, ainda mais nesse Brasil de meu Deus, gente. Se tem um Estado, eu vou falar de forma bem, muito
propriedades, tá? Se tem um estado no Brasil que ainda, na minha opinião, é terra de ninguém, é o Pará, que é onde a gente está vendo o crescimento da pecuária assim, de forma muito forte. O Pará, a gente sabe, as pessoas, os fiscais, por exemplo, de trabalho, a gente sabe que tem trabalho análogo à escravidão, a gente sabe que juízes são mortos, promotores, ambientalistas, missionários, padres são mortos, porque lá qualquer jagunço por R$ 5 está matando. Então, qualquer denúncia que se busque fazer, né, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue dar conta da violência. Porque a gente sabe que a violência está no campo, a violência está na cidade. Né? A gente não consegue. A gente não tem cultura de realmente de sanar. Né? E parece, a minha sensação é que parece que a capilaridade das violências, para mim, está cada vez pior. Então, na teoria tem leis, né? O problema é na prática. Tem. Na prática não tem corpo técnico. Uhum. E quem ousa fazer sofre ameaça de morte. Sim, como a gente já viu, né? Várias pessoas sendo mortas. Enfim, temos mais 5 minutinhos só. Vou fazer as 2 perguntas de uma vez, que são parecidas, e aí a gente finaliza. Tá. Segunda pergunta. Nossos recursos naturais estão se esgotando. O que você tem para dizer da postura das nossas autoridades e da população mundial frente a isso? E a terceira, que é parecida. A gente está consumindo 1,5 planeta por ano. Essa conta vai fechar? A conta não fecha. A conta não fecha. Desculpa, o José Saramago dizia, o homem dará cabo do universo. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu não sou pessimista, tá? Senão eu não estaria aqui, tenho 50 anos, estou aí na porta dos 51 já, e eu continuo acreditando na força individual, né, que acho que a postura é individual num momento como esse. Então, assim, nós vamos passar por esse planeta. A Gaia vai continuar. Mas capenguinha, né? Poluída, tendo que... Porque a história do nosso planeta tem pouco mais de 4 bilhões de anos. Nós somos mais um ser nesse sistema vivo chamado Gaia, né? Então, assim, infelizmente, enfim, não sei, depende da ótica, né? Qualquer atitude, qualquer postura que a gente venha tomar, né, hoje, pense que é para aumentar um pouquinho a nossa sobrevida nesse planeta. Porque o nosso planeta em si, ele vai sobreviver. Ele vai sobreviver. E esse ciclo de extinção de espécies ou de esgotamento de recursos, já há pesquisas científicas que comprovam que isso é natural. O homem não estava aqui quando os dinossauros sumiram, estava? Não estava. Então, assim, há naturalmente um ciclo de extinção. Agora, o que a gente está cogitando é, vamos tentar aumentar a nossa sobrevida nesse planeta. Então, a nossa postura é para a gente poder esticar um pouquinho, porque o nosso planeta vai continuar, gente. As espécies, elas vão se extinguir, vão nascer novas, vão nascer adaptadas, né? Já dizia Darwin e tal. Então, assim, vamos tentar pensar em harmonizar a nossa relação com o planeta para a gente viver um pouquinho mais aqui. Porque senão a gente vai dar cabo, como o José Saramago falava, vai dar cabo do nosso planeta e da vida no nosso planeta, e ele vai continuar, a gente vai ter passado e acabou. Complicado, né? Importante a gente entender que a gente pode fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua, a gente já faz muita diferença. Hoje é o Dia Mundial do Veganismo. E eu acho que é um dia, sim, eu acho que é um dia de reflexão, é um dia para a gente pensar em que atitude a gente está tendo, quais são as consequências das nossas escolhas, né? Enfim, vou passar para você se despedir. Temos menos de 5 minutos e depois eu encerro. Tá bom. Olha, eu queria muito agradecer, Laís, estou conhecendo hoje pela primeira vez, não da forma que a gente estava acostumada, né, de abraçar, beijar, mas virtualmente, né? Queria agradecer a Laís, a Gabi, que me achou aí pelas redes sociais,
me fez proposta, me tirou totalmente da caixinha. Quando eu já eu costumo pensar sempre um pouco fora da caixinha, mas eu estava assim, só faltava alguém falar, me empurrar, né? Vai lá, faz isso e tal. Agradecer demais a Gabi, feliz demais por rever vocês e bem. Então, gente, olha, eu espero poder contribuir em outros momentos. Espero que eu tenha deixado mais claro possível. Desculpa se faltou alguma coisa, se falhei alguma coisa, mas tenho certeza, foi feito com muito coração, com muita consciência, sabe? E feliz da vida por demais. Olha, namastê para todos vocês. Muito obrigada. A gente quer agradecer muito a sua presença. O Kleber, né, estaria presente conosco, mas infelizmente a gente não conseguiu ter esse contato com ele, a conexão ficou bem ruim mesmo. Então a gente tentou, a gente falou agora há pouco com ele para ver se ele consegue gravar um vídeo para a gente colocar lá no nosso Instagram. Acredito que a troca teria sido muito legal também com ele, com você, né? Mas, infelizmente, não deu. É uma coisa que a gente não consegue controlar, mas a gente quer agradecer demais a sua presença. A gente conseguiu falar com a Ana ontem. Então, assim, ela ter topado de ontem para hoje foi muita doideira. Não, na bacia das almas, na bacia das almas. Enfim, nós estamos encerrando o nosso evento. A gente ainda vai ter algumas coisas lá no Instagram, mas é a nossa última live. Então, a gente quer agradecer demais a todo mundo que participou com a gente. Agradecer demais a todas as pessoas que toparam estar nas lives com a gente. Então, tivemos 3 lives, né? Então, a gente quer agradecer muito a presença de cada um que contribuiu. A gente quer agradecer a presença de cada um também no nosso Instagram, nos quadros que participaram, nos posts. Oi. Cada pessoa que esteve presente aí no nosso Instagram, que seguiu, que compartilhou, enfim, a gente acredita, como eu já tinha até falado no Instagram, a gente acredita que a gente influenciou de alguma forma, a gente não sabe como, não sabe o que foi, mas a gente espera que tenha sido os melhores. Eu queria falar só duas coisinhas. Primeiro, gente, bebam água, tá? Não deixa ter sede, porque quando você chega, eu tô com sede, vou beber água, você já está desidratado. Então tem que beber água sem ter sede, tá? E segundo, acredite, pega um baldinho velho, tá? Tá rachado, vai lá, joga uma terra, planta seu alimento. Não tem prazer maior na vida do que você colher o seu próprio alimento. É terapêutico, né? Muito. A gente fez um quadro no Instagram, quem não viu ainda, dá uma olhada lá. Já pensou em colher, enfim, a gente acredita nisso, que a gente fazendo as pequenas coisas, a gente já muda muita coisa. Então, se a gente não acreditasse, a gente não estava nem aqui, né? Tentando, de alguma forma. Enfim, eu queria agradecer por último agora também os nossos professores, o Fio, a Joy e o Creton, que nos apoiaram tanto, nos ajudaram tanto, nos ensinaram tanto nessa matéria, nessa turma, na produção de multimídia. Agradecer porque a UFRJ proporciona isso para a gente e a gente acredita que a universidade está aí para ajudar a gente de várias formas. Então, que a gente dentro da universidade, que a gente puder fazer para as pessoas que estão fora da universidade, para acolher mesmo, para chamar, eu acho que é super válido. Queria agradecer o Rodrigo também, que está aí por trás, que foi o responsável por nos deixar aí nas lives, porque se não fosse ele, Jesus, a gente está doida. Enfim... Agradecer a Gabi também, que está aqui por trás também. Enfim, tem muita gente por trás, né? Eu queria agradecer demais a todo mundo que participou, todo mundo que somou com a gente, cada pessoa que contribuiu de alguma forma. É isso. Quer falar mais alguma coisa ou a gente já pode encerrar? Não, tá excelente. Eu estou feliz da vida e espero poder ajudar toda vez que vocês precisarem. Estou aí. E quem quiser depois seguir no Instagram também, Ana Valéria Félix, se inscrever também lá no canal, Filhos da Gaia. Essa semana eu devo estar na segunda, não, amanhã não. Na terça ou na quarta eu devo estar postando um outro vídeo lá de um tema que falava. Estou aceitando sugestões de temas atuais, relevantes. Vamos fazer chegar, como a Laís falou da universidade, vamos fazer chegar conhecimento a quem não tem condições de ter acesso ao conhecimento. Isso. De forma gratuita. Isso. E, enfim, o arroba da Ana tá lá no nosso Instagram, pode dar uma olhada lá também, procurar qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Encerraremos nossas atividades, como eu já falei hoje,
Mas qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa, podem mandar para a gente, ou então para mim, para a Gabi, tanto faz. Enfim, a gente tá aí para ajudar. A gente acredita que tudo é feito com mais pessoas. Uma pessoa não faz muita coisa. Quanto mais pessoas tivermos ao nosso lado, enfim, acho que a troca é muito melhor, é tudo muito mais agradável, muito mais prazeroso. Enfim, estamos ficando aí por aqui. Nossa última live, nosso último dia de evento. Enfim, tudo acaba, né? Mas o importante é o que fica. Eu espero que vocês retornem qualquer dia com de repente, mais propostas, com mais projetos, vai ser legal. A gente fala com você. Tá bom. Enfim, gente, é isso. Agradecemos Obrigada. demais todo mundo que assistiu a live, todo mundo que esteve aí conosco. Esperamos que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. Um beijo, Ana. Um beijo a todo mundo aí. Tchau.